Eu sou o Thiago, tenho 28 anos e até o mês passado achava que tinha finalmente alcançado a independência ao alugar um apartamento dos meus pais pelo valor justo de mercado. Essa ilusão foi destruída quando a campainha tocou às 7 horas da manhã de um sábado. Lá estava minha irmã, Marina, cercada por malas, anunciando: "Vou morar aqui agora." Mal sabia eu que essa visita inesperada me forçaria a enfrentar minha família de maneiras que nunca imaginei. Antes de contar como enfrentei minha família pela primeira vez na vida, me diga de onde você está assistindo e clique no botão de inscrever-se se você já teve que lidar com familiares folgados. Meu relacionamento com meus pais, Roberto e Márcia, sempre foi complicado. Eles me amavam, sem dúvida, mas o amor deles vinha embrulhado em camadas de superproteção que quase me sufocaram durante meu crescimento. Cada decisão que eu tomava era examinada, desde os amigos que eu escolhia até as roupas que eu vestia. Inscrições para o vestibular? Eles tinham opiniões sobre todas as faculdades. Minha primeira entrevista de emprego? Eles queriam ir comigo. Levei anos empurrando gentilmente de volta para conquistar até mesmo um pequeno espaço de independência. Quando me formei na faculdade há 6 anos com meu diploma em design gráfico, estava determinado a sair de casa e provar que podia me sustentar com minhas próprias pernas. Meus pais concordaram com relutância, mas insistiram em me ajudar a encontrar um apartamento. Após semanas de procura, eles fizeram uma proposta inesperada. Eles haviam comprado recentemente um imóvel para investimento, um pequeno apartamento de 1 quarto em um bairro decente, e ofereceram alugá-lo para mim. A princípio, fiquei hesitante. Seria apenas outra maneira de eles me vigiarem? Mas os termos que ofereceram pareciam razoáveis. Eu pagaria o aluguel de mercado justo. Teríamos um contrato de locação legalmente vinculativo, e eles prometeram respeitar minha privacidade, como fariam com qualquer inquilino. O apartamento ficava mais perto do centro, onde a maioria das agências de design estava localizada, e o aluguel estava um pouco abaixo do que unidades semelhantes estavam custando. Após cuidadosa consideração, concordei. Na maior parte do tempo, eles mantiveram a palavra. Sim, eles ocasionalmente passavam com comida caseira ou ligavam com um pouco de frequência demais para verificar se o aquecedor estava funcionando corretamente durante o inverno, mas respeitavam a relação formal de senhorio e inquilino que havíamos estabelecido. Eu pagava meu aluguel em dia, eles lidavam com os reparos prontamente, e nosso arranjo funcionava. Nos anos seguintes, construí minha carreira como designer gráfico. Começando em uma pequena agência, onde aprendi o ofício, acabei mudando para uma empresa de marketing de médio porte, onde agora lidero projetos de design para vários grandes clientes. Minha renda cresceu constantemente, e com ela, meu senso de estabilidade e orgulho pelo que havia conquistado. Durante o mesmo período, minha irmã mais nova, Marina, seguiu um caminho muito diferente. 2 anos mais nova, Marina sempre foi o espírito livre da família. Enquanto eu era cauteloso e metódico, ela era impulsiva e espontânea. Essas qualidades a tornavam divertida de se conviver, mas menos confiável quando se tratava de decisões financeiras. Depois de abandonar a faculdade no 3º ano, Marina pulou entre empregos no varejo, hotelaria e trabalho administrativo, nunca ficando em lugar nenhum por mais de 6 meses. Ela vivia de salário em salário, frequentemente ficando sem dinheiro antes do final do mês e recorrendo aos nossos pais para pedir ajuda. Eles sempre apareciam para ajudar, explicando o comportamento dela como se encontrando e explorando opções. Assisti esse ciclo se repetir por anos, ocasionalmente expressando minhas preocupações de que eles estavam facilitando as coisas para ela, apenas para ouvir que eu não entendi o espírito criativo dela. Tentei ajudar Marina do meu jeito. Quando ela precisou de dinheiro para o aluguel uma vez, emprestei a ela com um plano de pagamento claro, em vez de apenas dar. Ela fez 2 pequenos pagamentos antes de esquecer o resto. Quando ela reclamou de não encontrar bons empregos, ajudei a atualizar o currículo dela e enviei contatos da minha rede profissional. Ela raramente ia atrás. Eventualmente me afastei, percebendo que meus esforços não estavam fazendo diferença se ela não estivesse pronta para mudar. Um mês antes do incidente que mudaria tudo,
Soube pelos nossos pais que Marina havia perdido o emprego em uma cafeteria local. Aparentemente, ela teve muitas faltas não justificadas depois de ficar fora até tarde com amigos. 2 semanas depois, eles mencionaram que ela estava tendo problemas com o proprietário por causa de pagamentos de aluguel atrasados. Expressei preocupação, mas fui assegurado de que eles estavam ajudando ela a resolver as coisas. Presumi que isso significasse mais assistência financeira, não o que estava por vir. Meu apartamento havia se tornado meu santuário ao longo dos anos. Eu o havia mobiliado cuidadosamente com peças que refletiam minha personalidade e estética de design. Meu sofá em lã cinza era onde eu relaxava após longos dias de trabalho, assistindo documentários na minha televisão montada na parede. A mesa de jantar de carvalho maciço que eu mesmo havia restaurado servia tanto como espaço para refeições, quanto superfície de trabalho quando trazia projetos para casa. Meu quarto apresentava uma cama box queen com baú para armazenamento e uma escrivaninha pequena, mas perfeita, onde eu fazia trabalhos freelances nos fins de semana. As paredes eram adornadas com gravuras emolduradas de artistas locais que eu admirava, e plantas domésticas prosperavam em todas as superfícies disponíveis. Não era luxuoso, mas era meu, criado através de anos de economia cuidadosa e escolhas intencionais. Minhas manhãs de sábado seguiam uma rotina pacífica: acordar naturalmente por volta das 8 horas, passar café fresco na minha prensa francesa e apreciá-lo na minha pequena varanda com vista para uma rua arborizada. Às vezes eu caminhava até a feira livre a 3 quarteirões de distância. Outras vezes colocava a leitura do setor em dia ou trabalhava em projetos pessoais. Era o único dia em que eu me permitia mover devagar, sem a pressão de prazos ou reuniões. Este sábado em particular destruiria essa rotina e, por fim, mudaria meu relacionamento com minha família para sempre. A campainha insistente às 7 horas da manhã foi apenas o começo. Quando abri a porta naquela manhã de sábado, ainda com a vista embaçada e confuso por ter sido acordado tão cedo, a visão que me recebeu não fez sentido a princípio. Marina estava lá, com seu cabelo loiro preso em um rabo de cavalo bagunçado, usando o sorriso confiante que ela sempre usava quando estava prestes a pedir algo irracional. Atrás dela havia 3 malas grandes, 2 bolsas de viagem e várias caixas organizadoras de plástico empilhadas precariamente umas sobre as outras. "Bom dia, Domiyoko", ela cantarolou, passando por mim e entrando no apartamento antes que eu pudesse responder. "Mãe e pai disseram que você não se importaria se eu ficasse aqui por um tempo. Minha colega de quarto acabou sendo uma psicopata. Você acredita que ela realmente esperava que eu pagasse o aluguel em dia durante uma crise pessoal? Algumas pessoas têm zero empatia." Fiquei congelado na porta, meu cérebro lutando para acompanhar o que estava acontecendo. "Marina, do que você está falando? Ninguém discutiu isso comigo." Ela revirou os olhos enquanto arrastava uma de suas malas em direção ao meu quarto. "Ah, tenho certeza que eles pretendiam te contar. Enfim, não é grande coisa. Seu lugar é grande o suficiente para nós 2. Entrei na frente dela, bloqueando o corredor para o meu quarto. "Não, não é. Este é um apartamento de 1 quarto. Onde exatamente você planeja dormir?" "No quarto, obviamente", disse ela rindo. "Você pode ficar com o sofá. Você está sempre falando sobre como ele é confortável quando mamãe e papai visitam." O absurdo da situação estava começando a cair na real, junto com uma sensação familiar de ser atropelado pela minha família. "Não vou abrir mão do meu quarto. E o mais importante, você não pode simplesmente aparecer e anunciar que está se mudando. Trabalho em casa 3 dias por semana. Preciso do meu espaço." A expressão de Marina mudou de confiança casual para inocência ferida. Outra tática que eu a tinha visto usar inúmeras vezes. "Nossa, não acredito que você rejeitaria sua própria irmã quando ela está passando por um momento difícil. Mamãe e papai já aprovaram. Ligue para eles se não acredita em mim." E foi exatamente o que fiz. Com Marina se acomodando no meu sofá e rolando o feed do celular como se o assunto estivesse resolvido, fui para a varanda e liguei para nossos pais. "Ah, Tiago, bom dia!" Minha mãe atendeu alegremente. "A Marina chegou bem?" A confirmação casual enviou uma onda de raiva através de mim que lutei para conter. "Mãe, por que você diria a Marina que ela poderia ficar comigo sem nem me perguntar antes?" "Querido, ela é sua irmã e está passando por uma fase difícil.
O senhorio dela estava sendo completamente irracional sobre o aluguel estar algumas semanas atrasado e ela não tinha para onde ir. Isso não explica por que você não discutiu isso comigo antes de dizer a ela que ela poderia se mudar, insisti. A voz do meu pai entrou na chamada. Filho, é apenas temporário até ela se reerguer. Família ajuda família. Você tem todo aquele apartamento só para você. Certamente pode compartilhar por um tempinho. Respirei fundo, tentando manter a calma. Pai, tem um apartamento de 1 quarto. Não há privacidade, não há espaço extra. Trabalho de casa parte da semana. Isso não vai funcionar. Tiago, minha mãe interveio com o tom indutor de culpa que eu conhecia muito bem. Quando você estava com dificuldades depois da faculdade, nós ajudamos você com o apartamento. Agora é sua vez de ajudar sua irmã. Vocês não me deram de graça, corrigi ela. Eu pago aluguel a valor de mercado. Temos um contrato de locação legal. Este é um acordo comercial que beneficia nós dois. Isso é apenas uma formalidade, meu pai descartou. No final das contas, somos família, e a família vem em primeiro lugar. Marina precisa de apoio agora. Olhei pela porta de vidro para minha irmã, que agora estava vasculhando minha geladeira. Quanto tempo é temporário? Ela tem um plano para encontrar um novo emprego, um novo apartamento? O silêncio que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber. Apenas dê 1 semana ou 2, minha mãe disse finalmente. As coisas vão se resolver, você vai ver. Depois de encerrar a ligação, fiquei na varanda por vários minutos, observando a luz do início da manhã se espalhar pelo bairro. Eu sabia por experiência que o confronto direto apenas entrincheiraria meus pais ainda mais em sua posição. Por enquanto, eu precisaria ceder. Quando voltei para dentro, Marina tinha feito um sanduíche usando o pão artesanal e o peito de peru premium que eu havia comprado para meus almoços. Então, ela perguntou de boca cheia, tudo certo agora? Você pode ficar no fim de semana, disse firmemente. Apenas até segunda-feira. Então precisamos descobrir uma solução melhor. Marina revirou os olhos. Mãe e pai já disseram que posso ficar o tempo que precisar. Eles não são os que moram aqui, apontei. Esta é a minha casa e eu tomo a decisão final sobre quem fica aqui. Tanto faz, ela deu de ombros. Você vai se acostumar a me ter por perto. Vai ser divertido como quando éramos crianças. Essas palavras me deram frio na espinha. Quando éramos crianças. Diversão para Marina geralmente significava ela usar minhas coisas sem permissão e não enfrentar consequências quando elas quebravam ou se perdiam. Em poucas horas, meus medos foram confirmados. Marina espalhou seus pertences pela minha sala de estar meticulosamente organizada. Sua maquiagem atulhou a bancada do banheiro que eu mantinha impecável. Ela tomou um banho de 90 minutos usando toda a minha água quente. Quando tentei trabalhar em um projeto freelancer à tarde, ela tocou música tão alto que eu não conseguia me concentrar. Depois agiu ofendida quando pedi que usasse fones de ouvido. Na noite de domingo, meu apartamento não parecia mais meu. Marina tinha reorganizado as almofadas do meu sofá, colado cardápios de delivery na minha geladeira com ímãs de turista e de alguma forma conseguiu manchar meu tapete com esmalte. Quando mencionei qualquer uma dessas coisas, ela descartou minhas preocupações como sendo muito certinho e me lembrou que a família não deve manter contabilidade. Fui para a cama domingo à noite, esperando que meus pais recobrassem o juízo ou que Marina reconhecesse o incômodo e fizesse arranjos alternativos. Eu não poderia estar mais errado. A manhã de segunda-feira não trouxe alívio. Acordei cedo, esperando ter algum tempo de trabalho silencioso antes que Marina emergisse de sua noite tardia, maratonando reality shows na minha televisão. Tinha acabado de me acomodar na minha mesa de jantar com meu laptop e café quando minha campainha tocou novamente. Quando abri a porta, meus pais estavam lá, ambos com expressões que eu não conseguia ler direito. Minha mãe segurava uma pasta que imediatamente disparou minha ansiedade. Bom dia, disse cautelosamente. Não estava esperando vocês. Achamos que deveríamos discutir o novo arranjo pessoalmente, respondeu meu pai, entrando sem esperar convite. Minha mãe seguiu, seus olhos examinando o apartamento e notando as posses de Marina espalhadas. Sua irmã ainda está dormindo? Ela perguntou.
Assenti, baixando a voz. Ela ficou acordada até depois das 2 horas da manhã. Olha, fico feliz que estejam aqui. Precisamos conversar sobre como essa situação é insustentável. É exatamente por isso que viemos, disse meu pai, sentando-se à minha mesa de jantar e gesticulando para eu me juntar a eles. Existem algumas questões financeiras que precisamos discutir. Minha mãe abriu a pasta e tirou o que reconheci como uma cópia do meu contrato de aluguel. Com a Marina ficando aqui agora, naturalmente haverá algumas despesas adicionais. As contas de consumo vão subir. Haverá mais desgaste no apartamento, esse tipo de coisa. Eu entendo isso, disse, sentindo uma pequena onda de esperança de que eles estivessem sendo práticos sobre a situação. Se ela ficar mais do que alguns dias, ela deve contribuir com esses custos. Mas honestamente, este espaço é muito pequeno para 2 pessoas, especialmente quando preciso trabalhar de casa. Meus pais trocaram um olhar que eu já tinha visto muitas vezes antes. Aquele que significava que eles já tinham tomado uma decisão e estavam apenas passando pela formalidade da discussão. Na verdade, disse meu pai limpando a garganta, decidimos que a abordagem mais justa seria ajustar seu aluguel para refletir as circunstâncias alteradas. Ajustar como? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Minha mãe deslizou um papel pela mesa. Era um aditivo ao contrato de locação com um novo valor de aluguel que era exatamente o dobro do que eu estava pagando. Vocês querem dobrar meu aluguel? Olhei para eles incrédulo. Como isso é justo? Eu não pedi uma colega de quarto. Eu não quero uma colega de quarto. Precisamos cobrir nossas despesas com a Marina, explicou meu pai como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Ela não está em posição de pagar aluguel agora, mas os custos de sustentá-la precisam vir de algum lugar. Senti meu rosto esquentar. Então, deixe-me ver se entendi. Marina perde o emprego por causa de sua própria irresponsabilidade. Ela é despejada porque não paga o aluguel. E a solução de vocês é forçá-la no meu espaço e me fazer pagar pelo privilégio? Não seja tão dramático, Tiago, minha mãe suspirou. Marina está passando por um momento difícil e precisa de apoio familiar. Você tem um emprego estável e pode se dar ao luxo de ajudar. Esse não é o ponto, insisti. Já pago o aluguel de mercado justo por este apartamento. Se alguma coisa, Marina deveria estar pagando aluguel para mim como sublocatária. Não que eu queira esse arranjo de jeito nenhum. Meu pai se inclinou para frente. Filho, o contrato de locação sempre foi apenas uma formalidade entre família. A realidade é que somos donos deste apartamento e nós decidimos os termos. Um contrato legal não é uma formalidade, rebati. É um contrato vinculativo que protege ambas as partes. Seja realista, minha mãe interveio. Você preferiria que alugássemos este lugar para um estranho às taxas de mercado atuais, porque poderíamos obter muito mais do que você está pagando agora? Respirei fundo tentando manter a calma. E quanto a Marina assumir alguma responsabilidade? Ela se candidatou a novos empregos? Ela está procurando seu próprio lugar? Meus pais se mexeram desconfortavelmente. Ela precisa de tempo para se recuperar desse revés, disse minha mãe defensivamente. O mercado de trabalho está muito estressante agora. E o mercado imobiliário está ainda pior, acrescentou meu pai. Ela não pode pagar um lugar decente sozinha agora. Então, a solução de vocês é me punir pelas escolhas dela? Perguntei incrédulo. Não estamos punindo ninguém, insistiu minha mãe. Estamos pedindo a todos que contribuam com o que podem para apoiar a família. No momento, é assim que você pode ajudar. Levantei-me da mesa, minha decisão tomada. Se vocês dobrarem meu aluguel, eu vou me mudar. Posso encontrar meu próprio lugar onde não tenha que subsidiar a irresponsabilidade de outra pessoa. Para meu choque, meus pais riram. Boa sorte encontrando um lugar acessível neste mercado, zombou meu pai. Os preços dos aluguéis dispararam no último ano. Você vai acabar pagando mais por menos espaço em qualquer outro lugar nessa área e precisaria de aluguel adiantado, caução, taxas de cadastro. Minha mãe listou nos dedos. São milhares de reais adiantados. Você tem esse tipo de dinheiro guardado? A atitude desdenhosa deles parecia um tapa na cara. Eles presumiram que eu ainda era o recém-formado financeiramente ingênuo que eu fora anos atrás.
não um profissional que vinha economizando cuidadosamente e construindo seu crédito. Antes que eu pudesse responder, Marina emergiu do meu quarto bocejando dramaticamente. Bom dia a todos. Tem café? Estávamos apenas explicando o novo arranjo para seu irmão, disse minha mãe com uma alegria forçada. Marina sentiu enquanto se servia de café na minha caneca favorita. Sobre a coisa do aluguel? Sim, faz sentido. Afinal, o apartamento é grande o suficiente para nós dois. Olhei para minha família sentada na minha sala de estar, tomando decisões sobre minha vida sem qualquer consideração pelo que eu queria ou precisava. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Por anos, tentei manter a harmonia familiar cedendo, sendo razoável. Mas não havia como argumentar com esse nível de presunção. Preciso de tempo para pensar sobre isso, eu disse. Finalmente, meu pai se levantou claramente considerando o assunto encerrado. O novo aluguel começará no próximo mês. Isso lhe dá algumas semanas para ajustar seu orçamento. Enquanto se preparavam para sair, minha mãe acrescentou. E talvez você possa liberar algum espaço no seu armário para as roupas da Marina. Ela tem um guarda-roupa tão bonito. Seria uma pena mantê-lo todo empacotado. Depois que eles saíram, retirei-me para minha varanda novamente. O único espaço no meu apartamento que ainda parecia meu. Marina já havia conectado seu console de videogame à minha televisão e estava falando alto e xingando outros jogadores online. Eu tinha um mês para descobrir meu próximo passo. Morar com Marina rapidamente provou ser ainda pior do que eu havia previsto. O que deveria ser uma estadia temporária de fim de semana havia se transformado em um arranjo indefinido, com a bênção total dos meus pais e minha completa frustração. Na quarta-feira daquela primeira semana, compilei uma lista mental de queixas que crescia a cada hora. Marina tratava minha geladeira como uma máquina de venda automática gratuita, consumindo comida que eu havia comprado e nunca repondo nada. 2 vezes cheguei em casa do trabalho esperando ter sobras para o jantar, apenas para encontrar potes vazios na pia. Isso era seu? Ela perguntava com falsa inocência quando confrontada. Achei que você não quisesse mais. Vou fazer compras quando tiver algum dinheiro entrando. Aquele dinheiro, é claro, nunca se materializou, porque a busca de emprego da Marina consistia em ocasionalmente rolar por anúncios, enquanto reclamava que nada era o ajuste certo para suas habilidades. Quais eram essas habilidades permanecia um mistério, já que nunca a vi completar qualquer tarefa que não beneficiasse diretamente seus desejos imediatos. O único banheiro do apartamento se tornou um campo de batalha constante. A extensa rotina de beleza de Marina significava que ela o ocupava por horas, todas as manhãs, muitas vezes me atrasando para reuniões de vídeo com clientes. Quando tentei estabelecer um cronograma, ela concordou com entusiasmo e depois ignorou completamente no dia seguinte. Pessoas criativas não podem ser limitadas por horários rígidos, ela me informou quando bati na porta 15 minutos antes de uma chamada importante com um cliente, precisando desesperadamente tomar banho e me vestir. Minha rotina de cuidados com a pele tem requisitos de tempo específicos. Meu trabalho sofreu mais com esse novo arranjo. Como designer gráfico, eu precisava de concentração silenciosa para projetos detalhados. Marina parecia fisicamente incapaz de entender esse conceito. Ela atendia ligações no viva voz na sala de estar enquanto eu trabalhava, tocava música sem fones de ouvido e constantemente me interrompia com perguntas triviais ou observações. Tiago, você acha que devo ficar loira de novo? Tiago, você viu esse vídeo engraçado? Tiago, qual filtro fica melhor para o meu post nas redes sociais? Tiago, você pode me ajudar a redigir um e-mail para o meu antigo chefe? Precisa soar profissional, mas também deixá-la saber que foi totalmente irracional. Quando eu expliquei que estava com prazo e precisava me concentrar, ela fazia bico dramaticamente. Só estou tentando me relacionar com meu irmãozão. Desculpe por pensar que você poderia querer conversar comigo. A situação com meu espaço de trabalho atingiu massa crítica durante minha 3ª semana de coabitação com o furacão Marina, como eu comecei a pensar nela. Eu tinha uma apresentação de vídeo importante com um potencial novo cliente, uma rede nacional de varejo que poderia impulsionar significativamente meu portfólio e renda. Avisei Marina com 3 dias de antecedência que precisaria do apartamento silencioso e só para mim, das 10 horas ao meio-dia na quinta-feira. Sem problemas, ela me garantiu.
Vou desaparecer. A manhã de quinta-feira chegou e preparei meus materiais de apresentação na minha mesa de jantar, que servia como meu espaço de home office. Eu tinha arranjado meu fundo cuidadosamente com uma estante visível e uma pequena planta adicionando um toque de profissionalismo ao quadro. 30 minutos antes da chamada, Marina ainda estava de pijama comendo cereal no sofá. Marina, você disse que estaria fora durante minha apresentação. Lembrei-a com crescente ansiedade. Relaxa, disse ela de boca cheia da minha granola premium. Vou ficar no quarto. Você nem vai saber que estou aqui. Relutantemente, aceitei esse compromisso, fazendo-a prometer ficar quieta. A chamada começou bem. O cliente parecia impressionado com meu portfólio e os conceitos iniciais que desenvolvi para a renovação da marca deles. Eu estava chegando ao núcleo da minha apresentação quando a porta do quarto se abriu. Marina saiu enrolada em uma toalha, aparentemente tendo decidido que aquele era o momento perfeito para tomar banho. Ela caminhou diretamente atrás de mim, visível para todos na chamada, e deu um tchauzinho para meus clientes antes de desaparecer no banheiro. O chuveiro começou a correr alto ao fundo da minha apresentação profissional. Tentei continuar, mortificado, mas determinado a salvar a situação. 10 minutos depois, enquanto eu respondia perguntas sobre o cronograma de implementação, Marina emergiu novamente, desta vez totalmente vestida, mas secando o cabelo com o secador sem fechar a porta do banheiro. O barulho tornou a conversa impossível. Sinto muito, disse aos clientes, sentindo minha chance neste projeto escapar. Poderiam me dar apenas um momento? Coloquei no mudo, corri para o banheiro e fechei a porta, dando a Marina um olhar que deveria tê-la transformado em pedra. Quando a chamada misericordiosamente terminou, soube pelas despedidas educadas, mas distantes dos clientes, que eu havia perdido a oportunidade. O dano à minha reputação profissional estava feito. Qual é o seu problema? Exigi quando Marina finalmente emergiu. Você sabia o quão importante isso era para mim? Ela deu de ombros completamente despreocupada. Não é como se eu tivesse interrompido de propósito. Eu precisava tomar banho e tentei ser rápida. Além disso, eles pareciam legais. Aposto que ainda vão te contratar. Naquela noite, recebi um e-mail agradecendo pelo meu tempo, mas informando que haviam decidido seguir com outro designer. A renda perdida daquele contrato teria coberto 3 meses do meu aluguel atual. A gota d'água veio naquele fim de semana. Decidi ficar até tarde no escritório na sexta-feira para terminar um projeto, grato pela paz e silêncio. Quando voltei para casa por volta das 21 horas, música estava tocando alto do meu apartamento, audível até da entrada do prédio. Ao me aproximar da minha porta, pude ouvir múltiplas vozes e risadas. Dentro, encontrei uma festa completa em andamento. Pelo menos 15 pessoas estavam espremidas na minha pequena sala de estar. Alguém havia movido minha mesa de jantar para abrir espaço para dançar. Bebidas equilibravam-se precariamente nas minhas estantes e o ar estava denso com fumaça de cigarro, apesar da política rigorosa de proibido fumar do meu prédio. Marina me viu do outro lado da sala e veio saltitando, claramente depois de várias bebidas. Tiago, você finalmente chegou! Pessoal, este é meu irmão super sério cujo apartamento estamos curtindo. Algumas pessoas levantaram seus copos na minha direção antes de voltar às conversas. O que está acontecendo aqui? Perguntei, lutando para manter minha voz nivelada. Só uma pequena reuniãozinha, Marina arrastou a voz ligeiramente. Alguns amigos do meu antigo emprego estavam livres, e eu pensei, por que não? Você não pensou em me perguntar antes de convidar pessoas para minha casa? Examinei a sala, notando uma mancha de vinho tinto no meu sofá que ninguém se incomodou em limpar. Você sempre diz que deveria socializar mais, ela rebateu. Estou ajudando você a conhecer novas pessoas. Preciso que todos saiam, disse firmemente. Ah, não seja um estraga-prazeres, Marina fez bico. São apenas 23 horas, a noite é uma criança. Não me importo. Este é meu apartamento e não autorizei essa festa. Todos precisam sair. A expressão de Marina endureceu. Na verdade, de acordo com a mamãe e o papai, é nosso apartamento agora. Eu moro aqui também e tenho o direito de receber amigos. Naquele momento, algo dentro de mim estalou.
Caminhei até o aparelho de som e o desconectei, mergulhando a sala em um silêncio repentino. Esta festa acabou. Todos que não moram aqui precisam sair imediatamente, ou chamarei a segurança do prédio. Os festeiros, sentindo a tensão, começaram a reunir seus pertences. Marina ficou no centro da sala, rosto corado de álcool e raiva. Você é um idiota tão controlador, ela sibilou enquanto seus amigos saíam em fila. Não admira que você não tenha amigos próprios. Depois que o último convidado saiu, examinei o estrago no meu apartamento. Latas de cerveja e garrafas de bebida cobriam todas as superfícies. Alguém tinha quebrado uma das minhas gravuras emolduradas. O banheiro estava em um estado que desafiava a descrição. E meu sofá, meu lindo sofá em L cinza que economizei meses para comprar, agora ostentava uma mancha vermelha sinistra que eu suspeitava que nunca sairia totalmente. Você precisa limpar isso, disse a Marina. Ela revirou os olhos e se jogou no sofá manchado. Faço isso amanhã, estou muito cansada agora. Não, você vai fazer isso agora. Ou o quê? Ela desafiou, a confiança familiar de alguém que nunca enfrentou consequências retornando à sua voz. Você vai contar para a mamãe e para o papai? Vá em frente. Eles já acham que você está sendo egoísta sobre todo esse arranjo. Naquele momento, olhando para minha irmã relaxando nos meus móveis arruinados, no meu espaço violado, tomei minha decisão. Minha família tinha me empurrado longe demais e era hora de empurrar de volta. Na manhã seguinte à festa desastrosa de Marina, saí do apartamento cedo, deixando-a dormindo em meio à bagunça que havia criado. Eu precisava de espaço para pensar claramente, longe do lembrete constante do desrespeito da minha família pelos meus limites. Encontrei-me em uma cafeteria local onde Felipe, um dos meus amigos mais próximos da faculdade, que havia se tornado advogado imobiliário, concordou em me encontrar em cima da hora. Então, deixe-me ver se entendi, disse Felipe, depois que expliquei a situação. Seus pais dobraram seu aluguel para subsidiar sua irmã desempregada, que eles forçaram para dentro do seu apartamento de um quarto sem o seu consentimento, e agora ela está dando festas que estão danificando sua propriedade e potencialmente sua reputação profissional. Isso resume bem, confirmei, o ridículo da situação me atingindo novamente ao ouvi-la descrita por alguém fora da dinâmica familiar. Felipe balançou a cabeça. E o que exatamente seu contrato diz sobre sublocação ou ocupantes adicionais? Tirei minha cópia do contrato de aluguel e empurrei pela mesa. A cláusula 8 proíbe especificamente sublocação ou ocupantes adicionais sem consentimento por escrito de ambas as partes. Meus pais redigiram isso eles mesmos quando me mudei. Ele revisou o documento cuidadosamente. Este é realmente um contrato bastante sólido. Ironicamente, seus pais se protegeram com todas as cláusulas padrão que agora protegem você também. Eles não podem legalmente forçá-lo a aceitar um ocupante adicional, nem podem dobrar seu aluguel sem o aviso prévio adequado conforme especificado na cláusula 12 aqui. Mas eles são os donos do apartamento, apontei. Eles podem optar por não renovar meu contrato quando ele expirar em 3 meses. Verdade, concordou Felipe. Mas isso ainda lhe dá 3 meses de proteção legal na taxa de aluguel atual. Mais do que tempo suficiente para encontrar moradia alternativa, se for isso que você decidir fazer. E quanto aos meus móveis e pertences? Perguntei. A maior parte da mobília no apartamento é minha, comprada com meu próprio dinheiro. Os eletrodomésticos e algumas peças básicas vieram com o apartamento, mas todo o resto é meu. Felipe assentiu pensativamente. Desde que você possa provar a propriedade, esses itens são legalmente seus para levar com você. Eu recomendaria documentar tudo com fotos e notas fiscais, se você as tiver. Pela hora seguinte, Felipe delineou minhas opções e me ajudou a entender minha posição legal. Quando nos separamos, eu tinha um plano claro se formando em minha mente. A semana seguinte foi dedicada a uma preparação cuidadosa. Durante o dia, desempenhei meu trabalho como de costume e fingi aceitar o novo arranjo de moradia. À noite, depois que Marina ia dormir ou saía com amigos, comecei minhas preparações metódicas.
Primeiro, documentei a condição do apartamento, tirando fotos detalhadas de cada cômodo e observando qualquer dano que tivesse ocorrido desde a chegada de Marina. Criei um inventário abrangente de minhas posses, completo com fotografias e, sempre que possível, recibos ou faturas de cartão de crédito comprovando a compra. Em seguida, pesquisei opções de aluguel na área. Apesar das alegações dos meus pais sobre impossível mercado imobiliário, descobri várias opções viáveis dentro do meu orçamento. Uma em particular chamou minha atenção: um apartamento moderno de 1 quarto em um prédio recém-reformado, um pouco mais longe do centro, mas oferecendo melhores comodidades do que meu lugar atual. O aluguel era apenas marginalmente mais alto do que o que eu pagava atualmente, e significativamente menor do que o valor dobrado que meus pais estavam exigindo. No final da semana, enviei uma proposta, passei na verificação de crédito e assinei um contrato no novo apartamento, usando parte do meu fundo de emergência cuidadosamente economizado para cobrir o depósito calção e o primeiro mês de aluguel. A parte final do meu plano exigia a cronometragem mais precisa. Esperei por um dia em que sabia que toda a minha família estaria ocupada. Meus pais mencionaram participar de um evento de caridade de dia inteiro, e Marina havia sido convidada para a celebração de aniversário de uma ex-colega de trabalho que a manteria fora do meio-dia até tarde da noite. Solicitei um dia de folga pessoal do trabalho, citando um pequeno procedimento médico que exigiria tempo de recuperação. Na manhã do meu dia escolhido, confirmei que minha família havia saído para seus respectivos compromissos. Então, coloquei meu plano em ação. Um caminhão de mudança que reservei chegou às 9 horas da manhã, junto com 3 carregadores profissionais que contratei e 2 amigos que se voluntariaram para ajudar depois de ouvir minha situação. Precisamos ser eficientes, expliquei à equipe. Criei uma planta baixa de onde tudo está localizado e o que precisa ser movido. Entreguei a cada um deles uma lista de inventário detalhada, com fotografias anexadas. Começamos com os itens maiores. Meu sofá em L com a mancha de vinho, agora tratada profissionalmente, mas ainda visível. Minha mesa de jantar e cadeiras, minha cama box e minha escrivaninha. Cada peça tinha sua própria história. O sofá representava minha primeira grande compra de móveis feita após receber um bônus de desempenho no trabalho. A mesa de jantar eu tinha encontrado em um mercado de pulgas e passado semanas restaurando à mão. A escrivaninha tinha sido um presente para mim mesmo quando consegui meu emprego atual. Enquanto cada peça era cuidadosamente embalada e carregada no caminhão, senti uma mistura de tristeza e libertação. Essas posses representavam anos de independência e conquista, e agora estavam me ajudando a reivindicar um nível ainda mais profundo de autonomia das manipulações da minha família. Passamos para itens menores: minha televisão e eletrônicos, utensílios de cozinha, livros e efeitos pessoais. Minha coleção de livros de design e materiais de arte, as tigelas de cerâmica feitas à mão que eu havia comprado de um artista local, as gravuras de edição limitada que penduravam em minhas paredes, as plantas que eu havia cultivado por anos. Às 15 horas da tarde, o apartamento estava transformado. Tudo o que restava eram os eletrodomésticos básicos que vieram com a unidade, o sofá-cama barato na sala de estar que meus pais haviam fornecido para hóspedes e o conjunto de jantar genérico com o qual eles haviam inicialmente mobiliado a cozinha. As paredes estavam nuas de arte, as superfícies limpas de minhas posses. Parecia estranhamente como no dia em que me mudei 6 anos antes, embora agora com o desgaste adicional da habitação. Fiz uma vistoria final, certificando-me de não ter esquecido nada importante. No quarto, deixei as persianas padrão, mas levei as cortinas blackout que eu havia instalado. No banheiro, deixei a cortina do chuveiro, mas empacotei minhas toalhas boas e todos os itens de cuidados pessoais. Na cozinha, deixei o micro-ondas que veio com o apartamento, mas levei a prensa francesa, o moedor de café e as facas de qualidade nas quais investi ao longo dos anos. O último item que empacotei foi uma pequena suculenta em vaso que tinha sido um presente de inauguração de um colega de trabalho quando me mudei pela primeira vez. Ela havia sobrevivido à minha paternidade de planta inicialmente sem noção e prosperado sob cuidados cada vez mais conhecedores, eventualmente produzindo pequenos brotos que eu havia replantado. De muitas maneiras, representava meu próprio crescimento ao longo dos anos neste espaço.
Com o caminhão de mudança carregado e a caminho do meu novo apartamento, sentei-me à mesa de jantar agora vazia e escrevi uma carta para minha família. Expliquei minha decisão claramente e sem emoção. Delineei a base legal para minhas ações e expressei esperança de que, uma vez que a raiva inicial passasse, pudéssemos reconstruir nosso relacionamento em termos mais respeitosos. Coloquei minha cópia das chaves do apartamento em cima da carta, dei uma última olhada no espaço despido e fechei a porta atrás de mim. Enquanto dirigia para o meu novo apartamento para encontrar o caminhão de mudança, senti um peso saindo dos meus ombros. Pela primeira vez na minha vida adulta, talvez, eu tivesse estabelecido um limite com minha família e me mantido firme, independentemente da manipulação emocional que eles haviam empregado. O que quer que viesse a seguir, eu sabia que havia dado um passo crucial em direção à independência genuína. A primeira indicação da reação da minha família veio menos de 2 horas depois que eu havia me instalado no meu novo apartamento. Meu telefone explodiu com notificações. 12 chamadas perdidas da minha mãe, 8 do meu pai e uma enxurrada de mensagens de texto cada vez mais furiosas da Marina. Como você pôde fazer isso? Dizia a primeira mensagem de Marina, seguida por: cheguei em casa para nada e agora mãe e pai estão surtando. Eu havia antecipado essa reação e já havia decidido manter contato mínimo durante a repercussão emocional inicial. Enviei uma mensagem breve para meus pais. Recebi as mensagens de vocês. Deixei uma carta explicando minha decisão. Estou seguro e entrarei em contato quando todos tiverem tido tempo para processar essa mudança. Então silenciei meu telefone e continuei desempacotando minhas posses no meu novo espaço, arranjando móveis e pendurando obras de arte em um layout que parecia familiar e refrescantemente diferente. Meu novo apartamento tinha grandes janelas que enchiam os cômodos de luz natural, uma característica que meu antigo lugar não tinha. A cozinha era menor, mas projetado de forma mais eficiente, e o banheiro havia sido reformado recentemente com acessórios modernos. O mais importante é que era apenas meu, um santuário onde ninguém poderia impor sua vontade sem meu consentimento. Na manhã seguinte, acordei para descobrir que o bombardeio digital havia se intensificado durante a noite. Marina havia postado uma série de stories em suas contas de mídia social, pintando-me como o vilão que havia abandonado sua pobre e batalhadora irmã sem aviso prévio. Meu próprio irmão me deixou sem nada além de um apartamento vazio, escreveu ela, acompanhada de fotos dos quartos nus que convenientemente omitiam a mobília básica que eu havia deixado para trás. Meus pais haviam passado de ligações e mensagens de texto para e-mails, suas mensagens oscilando entre apelos indutores de culpa. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Ela está arrasada e não tem onde dormir. E ameaças veladas. Seu contrato declara claramente que remover acessórios sem permissão confisca seu depósito de segurança. Respondi com um único e-mail factual. Todos os itens removidos eram minha propriedade pessoal, adquirida com meus próprios recursos. O apartamento retém todos os acessórios e móveis que estavam presentes quando assinei o contrato. Tenho documentação extensa e fotografias para verificar isso, bem como testemunhas do processo de mudança. Estou disposto a discutir este assunto mais a fundo quando todos estiverem prontos para ter uma conversa calma e respeitosa. O tom profissional pareceu dar-lhes uma pausa, pelo menos temporariamente. Mas a trégua durou pouco. Naquela tarde, enquanto eu estava montando meu home office no segundo quarto do meu novo apartamento, um luxo que meu lugar anterior não oferecia, recebi uma ligação de uma colega de trabalho. Tiago, seus pais estão aqui no escritório perguntando por você. Eles parecem bem chateados. A segurança está falando com eles, mas achei que você deveria saber. Agradeci a ela pelo aviso e liguei imediatamente para meu supervisor para explicar a situação. Ele foi compreensivo e me garantiu que a segurança lidaria com isso adequadamente. Mais tarde, ele me informou que meus pais acabaram indo embora, depois de serem informados firmemente de que perturbar um local de trabalho era inaceitável e que toda a comunicação precisaria passar pelos canais apropriados. Pela semana seguinte, mantive minha distância,
respondendo a mensagens apenas com breves declarações factuais e recusando-me a me envolver com manipulações emocionais. Concentrei-me em me instalar na minha nova casa e colocar em dia os projetos de trabalho que haviam sofrido durante o caos do mês passado. A campanha de mídia social da Marina continuou, porém com engajamento decrescente à medida que seus amigos se cansavam do drama. Meus pais alternavam entre exigências raivosas e lamentações tristes sobre lealdade familiar. Suportei tudo com uma determinação calma que surpreendeu até a mim. Eventualmente, como eu esperava, a intensidade emocional começou a diminuir. 10 dias após minha mudança, recebi um e-mail do meu pai com um tom marcadamente diferente. Sua mãe e eu gostaríamos de nos encontrar para discutir os eventos recentes. Sugerimos sábado às 11 horas da manhã, no café perto do seu antigo apartamento. Por favor, nos avise se isso funciona para a sua agenda. Concordei com a reunião, mas sugeri um local diferente, uma cafeteria neutra, equidistante entre nossas casas. Também solicitei que Marina comparecesse, já que as questões envolviam todos nós. Eles concordaram com relutância. O sábado chegou e entrei na cafeteria com emoções mistas. Ansiedade sobre o confronto à frente, mas também orgulho por manter minha posição. Minha família já estava sentada em uma mesa de canto, suas expressões uma mistura de raiva, confusão e, no caso da minha mãe, uma pitada de mágoa que fez minha resolução vacilar momentaneamente. Obrigado por se encontrarem comigo, comecei, pegando a cadeira vazia em frente a eles. Sei que as últimas semanas foram difíceis para todos. Meu pai foi direto ao ponto. Queremos nossos móveis de volta. Você não tinha o direito de levá-los. Na verdade, eu tinha todo o direito, respondi calmamente. Tudo o que removi foi comprado com meu próprio dinheiro depois que me mudei. Tenho recibos, faturas de cartão de crédito e fotografias documentando tudo isso. Aquele apartamento estava totalmente mobiliado quando você se mudou, insistiu minha mãe, embora com menos certeza. Tinha mobília básica, corrigi ela. Um sofá-cama, um pequeno conjunto de jantar, eletrodomésticos e uma cama box com colchão. Todos esses itens permaneceram quando saí. Mas você sabia que a Marina precisava dessas coisas, exclamou minha mãe. Como ela deve viver lá agora? Da mesma maneira que eu fiz quando me mudei pela primeira vez, apontei, com a mobília básica fornecida, complementada com itens que ela mesma compra. Marina, que estava atipicamente quieta, finalmente se manifestou. Você poderia pelo menos ter me deixado a televisão e aquela cafeteira chique e alguns pratos? Não tenho nada. Deixei os pratos que vieram com o apartamento, disse eu, e o micro-ondas. A televisão e a cafeteira eram minhas, compradas com meu dinheiro. Isso é ridículo, esbravejou meu pai. Família não fica contando moedas um com o outro assim. Respirei fundo. Concordo que a família não deve contar moedas, e é por isso que fiquei surpreso quando vocês dobraram meu aluguel para subsidiar as despesas de vida da Marina, em vez de encorajá-la a encontrar emprego e contribuir ela mesma. Estávamos tentando ajudá-la a passar por um momento difícil, defendeu minha mãe, tornando isso minha responsabilidade financeira sem nem discutir comigo primeiro. Meu pai se inclinou para a frente. Olha, talvez devêssemos ter lidado com isso de forma diferente, mas o que você fez foi completamente desproporcional. Você deixou sua irmã sem nada. Deixei ela com exatamente o que o apartamento continha quando me mudei, repeti. E saí depois que meus limites foram repetidamente violados. Minha reputação profissional foi prejudicada e minha propriedade foi desrespeitada. A expressão da minha mãe suavizou ligeiramente. Nunca tivemos a intenção de que as coisas chegassem a esse ponto. Apenas pensamos que vocês dois poderiam ajudar um ao outro. Nunca me perguntaram se eu queria esse arranjo, apontei. Fui informado de que estava acontecendo. E quando objetei, minhas preocupações foram descartadas. Então, você decidiu punir a todos saindo de fininho como um ladrão na noite? Rebateu meu pai. Tirei meu telefone e o coloquei na mesa. Na verdade, tenho algo que vocês deveriam ouvir. Apertei o play em uma gravação que fiz durante a visita deles para anunciar o aumento do aluguel. A voz do meu pai emergiu claramente do alto-falante. Filho,
O contrato de locação sempre foi apenas uma formalidade entre família. A realidade é que somos donos deste apartamento e nós decidimos os termos. Então a voz da minha mãe. Seja realista, você preferiria que alugássemos este lugar para um estranho às taxas de mercado atuais, porque poderíamos obter muito mais do que você está pagando agora? Minha própria voz. Se vocês dobrarem meu aluguel, eu vou me mudar. E finalmente, a risada desdenhosa do meu pai. Boa sorte encontrando um lugar acessível neste mercado. Parei a gravação e olhei para os rostos chocados deles. Consultei um amigo advogado. O contrato que assinamos é legalmente vinculativo. Vocês não podem dobrar meu aluguel sem um aviso prévio adequado conforme especificado no acordo. E não podem me forçar a aceitar um ocupante adicional. Eu estava dentro dos meus direitos de remover minha propriedade pessoal e encerrar o arranjo. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis. Meu pai limpou a garganta. Você nos gravou sem nosso conhecimento. É legal gravar uma conversa da qual você participa, respondi. Fiz isso para me proteger, já que estava claro que vocês não estavam levando minhas preocupações a sério. Um longo silêncio caiu sobre a mesa. Pela primeira vez, talvez, vi incerteza nas expressões dos meus pais. Eles sempre operaram na suposição de que os laços familiares superariam todas as outras considerações, que apelos emocionais superariam qualquer resistência aos seus planos. Minha resposta metódica e legalmente sólida os pegou completamente desprevenidos. Marina quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. Como você pagou um lugar novo com todos os depósitos e tudo mais? Venho economizando consistentemente há anos, expliquei. Construindo um fundo de emergência, mantendo bom crédito, sendo financeiramente responsável. Algo mudou na expressão dela. Uma mistura fugaz de surpresa e talvez um toque de respeito. Ah, sei que todos dissemos e fizemos coisas dolorosas nas últimas semanas, continuei, suavizando meu tom. Mas espero que possamos encontrar um caminho a seguir que respeite os limites e necessidades de todos. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nunca quisemos te machucar, Tiago. Só estávamos tentando cuidar dos nossos 2 filhos. Eu sei, reconheci. Mas sou um adulto agora. Preciso ser consultado sobre decisões que afetam minha vida, não apenas informado após o fato. Meu pai recostou-se na cadeira, sua raiva aparentemente esvaziada. Então, onde isso nos deixa? Isso depende de todos nós, disse eu. Estou disposto a trabalhar na reconstrução do nosso relacionamento, mas algumas coisas precisam mudar. Precisamos nos comunicar melhor, respeitar os limites uns dos outros, nos tratar como adultos. A conversa que se seguiu não foi fácil. Padrões antigos não se dissolvem em uma única discussão. Mas, talvez pela primeira vez, minha família estava me ouvindo. Realmente ouvindo, sem descartar imediatamente minha perspectiva. Foi um passo pequeno, mas significativo. Enquanto nos preparávamos para sair, Marina me surpreendeu novamente. Seu lugar novo, é legal? É, disse a ela. Diferente, mas legal do seu próprio jeito. Ela assentiu pensativamente. Talvez eu deva começar a procurar um emprego de novo. Um de verdade, quero dizer. Não foi um pedido de desculpas, não exatamente. Mas vindo da Marina, pareceu o começo de algo novo. 6 meses após minha partida abrupta do apartamento da família, sentei na varanda da minha nova casa, assistindo o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. A suculenta em vaso que havia me acompanhado do meu antigo lugar havia prosperado em seu novo ambiente, brotando novos crescimentos que pareciam espelhar meu próprio desenvolvimento pessoal. A transição não tinha sido fácil. No primeiro mês após nosso confronto na cafeteria, a comunicação com minha família foi mínima e tensa. Meus pais, ainda processando o choque da minha ação decisiva, mantiveram uma distância fria. Marina, surpreendentemente, foi a primeira a entrar em contato de forma significativa. Consegui um emprego, dizia a mensagem de texto dela, 3 semanas após nossa reunião. Gerente assistente em uma boutique no centro. O pagamento não é incrível, mas é um começo. Parabenizei-a sinceramente, e começamos uma troca cautelosa de mensagens que gradualmente aumentou em frequência e calor.
Ela pediu conselho sobre como montar um orçamento, algo que eu nunca esperava da minha irmã impulsiva. Compartilhei os modelos de gestão financeira que desenvolvi para mim ao longo dos anos, cuidadosamente ajustados ao nível de renda e objetivos dela. Meus pais levaram mais tempo para mudar. O ponto de virada veio quando meu pai me ligou uma noite, sua voz incomumente hesitante. Sua mãe e eu estivemos conversando, começou ele, sobre o que aconteceu, sobre como lidamos com as coisas com você e a Marina. Esperei, dando-lhe espaço para continuar em seu próprio ritmo. Podemos ter... Bem, tratamos vocês de forma diferente. Esperamos mais de você porque você parecia mais capaz. Não foi justo, e vemos isso agora. Não foi exatamente um pedido de desculpas, mas vindo do meu pai orgulhoso, foi um reconhecimento significativo. Obrigado por dizer isso, respondi. Significa muito ouvir você reconhecer isso. A conversa que se seguiu foi uma das mais honestas que já compartilhamos. Meu pai admitiu que eles haviam facilitado a irresponsabilidade de Marina por medo de que ela fracassasse sem a intervenção deles. Ao fazer isso, eles me sobrecarregaram com expectativas injustas, enquanto simultaneamente minavam minha independência. Pensamos que estávamos ajudando os dois de maneiras diferentes, explicou ele. Mas podemos ver agora que não estávamos ajudando nenhum de vocês a se tornarem adultos verdadeiramente independentes. Nos meses seguintes, nossa dinâmica familiar começou uma transformação lenta, mas significativa. Minha mãe me convidou para jantar na casa deles, fazendo questão de perguntar com antecedência em vez de assumir minha disponibilidade. Meu pai me consultou sobre algumas decisões de investimento, tratando minhas opiniões com respeito recém-descoberto. Pequenos passos, mas significativos. Marina, para surpresa de todos, prosperou com suas novas responsabilidades. O trabalho na boutique adequava-se à sua natureza social e olho para o estilo, e o ambiente estruturado fornecia a responsabilidade que ela carecia anteriormente. Ela se estabeleceu no apartamento da família, oficialmente agora pagando aluguel diretamente aos nossos pais a uma taxa razoável, que aumentava gradualmente à medida que sua renda se estabilizava. Eu realmente limpei o lugar neste fim de semana, ela me disse durante uma de nossas agora regulares ligações telefônicas. Tipo, limpei de verdade. Até comprei plantas. É assim que ser adulto parece? Eu ri. Parte disso, de qualquer forma. A parte chata, mas satisfatória. 4 meses após minha mudança, convidei minha família para jantar no meu novo apartamento. Era a primeira vez que eles veriam onde eu morava, e senti uma mistura de orgulho e nervosismo enquanto me preparava para a visita deles. Eu havia arranjado meus móveis cuidadosamente no espaço, criando um ambiente que refletia minha personalidade, enquanto permanecia acolhedor para os hóspedes. Quando eles chegaram, observei suas expressões enquanto absorviam o espaço que eu havia criado para mim. Minha mãe notou a cozinha bem equipada. Meu pai comentou sobre o layout prático do meu home office, e Marina imediatamente gravitou para a obra de arte nas minhas paredes. Este lugar combina com você, disse ela simplesmente, e senti um calor de reconhecimento que muitas vezes faltava em nosso relacionamento. O jantar não foi perfeito. Padrões antigos ocasionalmente surgiam nas conversas, mas todos nós estávamos fazendo esforços conscientes para nos comunicar de maneira diferente. Quando minha mãe começou a oferecer conselhos não solicitados sobre minha carreira, ela se conteve no meio da frase e reformulou como uma pergunta. Quando meu pai começou a dar sermão em Marina sobre seus hábitos de consumo, ele parou e reconheceu que ela estava tomando suas próprias decisões. Agora, enquanto se preparavam para sair naquela noite, minha mãe me abraçou forte. Estou orgulhosa de você, ela sussurrou. Não apenas pelo seu sucesso, mas por se defender, mesmo quando foi difícil para nós ouvirmos. Agora, 6 meses em minha nova independência, refleti sobre as mudanças profundas que ocorreram, não apenas na minha situação de moradia, mas nos meus relacionamentos. A posição que tomei, embora difícil e às vezes dolorosa, acabou criando espaço para o crescimento de todos os lados. Meu relacionamento com minha família evoluiu de conformidade esperada para respeito mútuo.
Meus pais, embora ainda ocasionalmente escorregando para velhos hábitos, começaram a ver seus 2 filhos como adultos com necessidades e limites distintos. Marina descobriu capacidades dentro de si mesma que poderiam ter permanecido adormecidas se todos nós tivéssemos continuado em nossos padrões estabelecidos. Quanto a mim, aprendi que estabelecer limites firmes não era egoísta, mas necessário para relacionamentos saudáveis. Que o amor familiar podia suportar conflitos e até emergir mais forte deles. Que a independência não era apenas sobre espaço físico ou autossuficiência financeira, mas sobre a coragem de definir e defender suas próprias necessidades, mesmo contra aqueles com quem você mais se importa. O apartamento ao meu redor era mais do que apenas uma coleção de cômodos e posses. Era a prova tangível de que eu havia reivindicado minha autonomia e construído uma vida em meus próprios termos. Cada peça de mobília, cada decoração cuidadosamente escolhida, representava uma escolha feita livremente, sem obrigação ou ressentimento. Meu telefone tocou com uma mensagem de Marina. Adivinha quem foi promovida a gerente plena hoje? Comemorando neste fim de semana. Você topa? Sorri enquanto digitava minha resposta. Com certeza, orgulhoso de você. Alguns podem dizer que agi drasticamente ao me mudar da maneira que fiz, mas às vezes um gesto dramático é necessário para quebrar padrões arraigados. Ao me recusar a aceitar o arranjo injusto que minha família tentou impor, não apenas garanti minha própria independência, mas inadvertidamente criei uma oportunidade para todos nós crescermos. A jornada não foi fácil e sem dúvida haveria desafios pela frente. Dinâmicas familiares construídas ao longo de décadas não se transformam da noite para o dia, mas tínhamos dado passos importantes em direção a um relacionamento mais saudável, baseado no respeito mútuo, em vez de obrigação e expectativa. Enquanto a última luz do dia desaparecia do céu, senti uma profunda sensação de paz. Os móveis ao meu redor, as paredes que continham minhas posses escolhidas, o espaço que era inquestionavelmente meu, todos serviam como lembretes de uma verdade simples, mas poderosa. Às vezes, defender a si mesmo é o maior presente que você pode dar a todos os envolvidos. Você já teve que estabelecer um limite difícil com a família? Como você lidou com isso? E isso mudou seu relacionamento a longo prazo? Me conte nos comentários abaixo. Se essa história ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como navegar em dinâmicas familiares complicadas. Compartilhe isso com alguém que possa precisar de encorajamento para se defender. Obrigado por ouvir e lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é traçar uma linha clara quando necessário.